Primeiro, há o problema de sabermos se devemos olhar para o passado exclusivamente com os olhos de hoje. Quer dizer, aquilo que se fez noutros tempos e pensarmos que as pessoas nessa altura tinham que ter as mesmas regras dos dias de hoje. Há muita coisa que era diferente. Às vezes penso só no seguinte, não é? Hoje em dia, nas guerras, por exemplo, que é um tema sempre, é o tema sempre mais sensível, mata-se à distância. Um piloto de um avião deixa cair uma bomba, alguém que está a pilotar um drone, às vezes a milhares de quilómetros do outro lado do planeta, mata ou deixa cair alguém, executa, como quiseres, alguém também de forma, dir-se-á, ascética, mas o resultado é o mesmo. Há pessoas que são mortas. E mesmo havendo muito mais preocupação hoje em não causar danos, nós estamos num quadro muito diferente. No tempo medieval, muitos de nós não têm bem noção do que foi, a não ser por terem visto a Guerra dos Tronos, que tinha um ar do tempo um pouco medieval. Havia uma coisa que era muito diferente de hoje, e que começou a ser diferente quando apareceram as armas de fogo, sobretudo, que é mata-se olhos nos olhos. Sim. Não é? Combate-se de espada na mão, de lança, mesmo se forem arqueiros e usarem setas, é relativamente perto. Quer dizer, há um corpo a corpo que hoje está completamente ausente dos combates. Se recuarmos até à Primeira Guerra Mundial, que por acaso estamos a assistir a um certo renascer agora na Ucrânia, quer dizer, boa parte dos mortos eram feitos quando aqueles soldados saíam das trincheiras e caminhavam peito aberto contra as metralhadoras. Quem viu o filme Napoleão há pouco tempo, quer dizer, faz um bocado de impressão ver aqueles soldados a marchar em filas sabendo que muitos deles vão morrer. Caminhavam para a morte, literalmente. Caminhavam literalmente para a morte. Quer dizer, tudo isso hoje faz-nos muita confusão. Hoje não se sabe disso, é tudo à distância. Acha-se que os soldados podem combater quase sem morrer e coisas desse género. Ora bem, portanto, não se pode estar a aplicar. Regras são muito diferentes. No passado, podia ser assim. As regras eram outras, mas ao mesmo tempo havia outros limites. E é por isso que alguns dos maiores crimes contra a humanidade jamais cometidos são relativamente recentes, porque, por exemplo, nunca tinha havido uma matança industrial como aquela que foi a matança do Holocausto, quer dizer, pôr as pessoas dentro de uns crematórios, matá-las com gás às centenas de cada vez e depois fazê-las partirem em fumo e em cinzas. Sim, incinerá-las. Mas o próprio conceito de crime contra a humanidade também é um conceito recente. Claro que é um conceito recente e, portanto, é muito complicado quando nós vemos aquilo que eram as regras aqui há uns tempos, percebemos que é tudo muito diferente. Eu acho que nós, quando olhamos para a história, temos que ter visões mais ponderadas e perceber que há várias formas de olhar para ela. Quer dizer, uma coisa é aquilo que as pessoas dizem, a verdade histórica. Mas a verdade histórica tem mais do que um ângulo, muitas vezes, não é? Porque depende da forma como nós olhamos para ela. Eu vou dar um exemplo, que acho que já citei aqui várias vezes, e tem a ver com alguns dos nossos maiores heróis, por exemplo, Vasco da Gama. A forma como nós olhamos para Vasco da Gama, que em Portugal praticamente não é contestada, se formos ver a forma como os indianos olham para Vasco da Gama, é completamente diferente. E se nos recordarmos que ele mandou afundar navios carregados de civis que regressavam de Meca, com mulheres e crianças lá dentro, se calhar ficamos com uma imagem diferente daquela que temos, não é? Ainda há pouco tempo, por exemplo, falámos muito de Afonso Albuquerque por causa da sua visão estratégica, designadamente na forma como ele se posicionou, toda o Mar Arábico, o Golfo Pérsico, tudo aquilo, com a forma como ele ocupou os sítios principais e com muito poucos homens construiu uma rede de poder gigante. Bem, os métodos dele não eram provavelmente métodos que nós hoje aceitemos. Uhum. Portanto, outro herói que, enfim, há pouco tempo estive a ouvir umas coisas sobre Júlio César. O papel de Júlio César, grande criador do Império Romano. Digamos,
ele próprio escreveu as suas memórias da conquista da Gália. Da Gália. Nós, aquilo que ele se vangloriava, que ele relatava como sendo glorioso e que foi visto como glorioso sempre, há partes que nós dizemos, será que isto era aceitável? Será que isto era tolerável? No entanto, ao mesmo tempo que nós tínhamos, por exemplo, na Idade Média, o tal combate olhos nos olhos, que nós vemos na Guerra dos Tronos como sanguinário, na verdade, nesse período, as retaliações contra populações, quer dizer, as batalhas eram em campos neutros. Nós tivemos aqui em Portugal, não é? As batalhas da Guerra 1383, 1385, da crise nacional, aos Barrota, por aí adiante. Não há combates nas cidades, não há civis mortos, quer dizer, a não ser marginalmente. Nem sempre foi assim. E sabemos que, digamos, a retaliação contra os civis teve tem importância em vários momentos. E de várias maneiras, enfim, não vamos falar, portanto, pensar que nós podemos pegar nisto e, a partir da nossa visão atual do que são as regras do jogo, aplicá-las a todos, ninguém se safa. Ninguém. Por exemplo, no concurso do maior português de sempre, havia uma figura que é realmente um gênio entre os reis de Portugal, que é o Dom João II. É o homem, como dizia a Isabela Católica. Contudo, nós temos no reinado de Dom João II, e sabemos aquelas coisas todas, a luta pelo poder dentro da família real e tudo isso, quer dizer, mas em 1493, o rei Dom João II, que se tinha mostrado até uma política de tolerância em relação aos judeus, e que já estava a mudar essa política de tolerância, o rei Dom João II ordenou que os filhos menores fossem retirados aos judeus, os filhos menores fossem retirados aos judeus e enviados, estamos a falar de crianças pequenas, e fossem enviados para a ilha de São Tomé, que precisava de ser povoada. Eles não tinham ninguém em São Tomé. Portanto, estima-se que terão sido 2.000 crianças, das quais poucos meses depois só sobreviveram à viagem. O Dom João II é, na historiografia portuguesa, o príncipe perfeito. O príncipe perfeito. A maior parte dos que sobreviveram, portanto, muitos resistem à viagem. Note-se que a ilha de São Tomé era povoada pelos criminosos dos criminosos. Portanto, mandavam-se para determinados territórios pessoas que tinham cometido crimes. Mas São Tomé, estão a ver como era a mais remota, quem é que lá ia parar? Portanto, as crianças, quando lá chegassem, encontravam essa extraordinária população. Mas, para lá disso, quando chegaram lá, eles foram literalmente deixados na costa. Inúmeros, centenas deles acabam comidos por aquilo que então se designava lagartos, que são os crocodilos. Há um médico alemão que faz uma descrição alguns meses depois, penso que nem bem um ano, e já não havia quase sobreviventes. Portanto, nós estamos a falar do príncipe perfeito. Quer dizer, o Dom João II é, de facto... E nós encontramos isto praticamente sobre todas as figuras históricas. Claro. Se formos procurar, ninguém é isento de defeitos. Ninguém. Agora, para a época, o que é notável é para a época isto não era chocante. O que é particularmente interessante é que os cronistas o registaram e registaram a reação de várias mães. Portanto, alguns pais preferiram matar os filhos, imediatamente, mataram-nos. E outros, há o caso da mãe que se atira, que é relatado, quer dizer, pode ser uma figura poética, mas percebe-se que se atirou para diante do cavalo do rei para lhe pedir que ao menos a deixasse ir com os filhos ou que lhe deixasse ficar um filho. E ele mandou afastar aquela mulher. Mas estamos a falar de uma pessoa que depois tem... Quer dizer, temos de perceber as pessoas no seu tempo. Quando isto aconteceu no século XV... Bem, portanto... Esta é uma questão fundamental e, aliás, há passagens no discurso de Marcelo que, desse ponto de vista, são muito perturbantes, porque ele fala em massacres, pessoas que não foram, crimes que não foram julgados, crimes que devem ser reparados. Ele está a referir-se a quê e quando? Está a referir-se a Viriamu, que foi há 50 e poucos anos, e que, portanto, sobre o tema sobre o qual ainda haverá alguma possibilidade de ressarcir os descendentes das pessoas que terão morrido lá, se bem que também tudo isso tenha alguma controvérsia. Ou os massacres da UPA, sim, 1961, Angola. Sim, e então... São milhares de pessoas, brancas e negras.
Portanto, estamos a falar do UPA foram quando começou a guerra em Angola, portanto, e não era o MPLA, era aquilo que depois mais tarde veio a ser a FNLA, e que tinha, por que não dizê-lo, um caráter racista até entre os próprios, entre tribal, portanto, até entre negros. E assumido, não há aqui, não devemos fugir dessa questão. Portanto, isto não acaba. Quer dizer, se começa, não acaba. Portanto, não há apenas um crime. Podemos dizer assim, está bem, mas há crimes que se distinguem dos outros pela sua dimensão. E, portanto, é nisso que há por exemplo, há alguma lógica, isto é, que é a lógica de quando se fala da escravatura e do tráfico de escravos. É verdade, o tráfico de escravos teve uma dimensão, quer dizer, primeiro que tudo, a escravatura não foi inventada pelos europeus em África. A escravatura tem, aliás, o próprio termo escravo, como já aqui falámos uma vez, tem a origem em eslavo, portanto, eslavos, olha, são os russos, são os eslavos do sul, são os loiros, portanto, são os loiros, e durante muito tempo, recuamos até à antiguidade, recuamos até aos gregos, mas podemos ir a todos os, nessa época era comum, quando se conquistava portanto, a guerra faz parte da história da humanidade, portanto, e quando se conquistava outro povo, quando se vencia, era o destino. Uma parte da população ia, às vezes toda, era reduzida à escravatura. A escravatura teve características diferentes ao longo da história da humanidade. Há a escravatura que é sobretudo a exploração do trabalho escravo. Há a escravatura em que essa exploração do trabalho escravo às vezes é feita com a posse, entre aspas, digamos assim, do próprio ser humano. Noutras vezes há uma redução das pessoas à condição de escravos sem que isso seja feito desse ponto de vista formal. Em campos de trabalho, por exemplo, foi o Gulag soviético, de alguma forma é a redução das pessoas à condição de escravos do Estado soviético, não de pessoas individualmente, mas era a própria ideologia do Estado que não permitia a propriedade privada, portanto era uma propriedade coletiva, mas as pessoas estavam reduzidas à mesma condição, sem direitos nenhuns, e não eram apenas as pessoas, as famílias iam atrás delas. As famílias iam atrás delas. Quer dizer, ou eram separadas, no sentido de serem também reduzidas à mesma condição. Então, há muitas situações diferentes. Aquilo que distingue o tráfico transatlântico é, por um lado, a sua dimensão e, por outro lado, o seu caráter económico. Portanto, a escravatura era feita para levar os escravos para produzirem do outro lado do Atlântico. E a dimensão é de facto grande, mas quando nós olhamos mesmo hoje, percebemos que à escala de alguns dramas humanos contemporâneos é uma escala diferente. Por exemplo, quantas pessoas foram levadas, enfim, quais são o que é que nos dizem os estudos que terão sido levadas cerca de 12 milhões de pessoas de África ao longo praticamente 4 séculos, portanto 400 anos, para a América. Portanto, a América do Sul, a América do Norte, Caribas, por aí adiante. E que, sensivelmente, metade, e é que surge a questão portuguesa, metade foram em barcos ou levados por comerciantes portugueses. Portanto, não era o rei que fazia isto, era uma atividade comercial, uma atividade económica. O rei cobrava impostos sobre os lucros desta atividade, a coroa. Ora bem, isto é uma dimensão muito grande, mas o Holocausto, em 2, 3 anos, são 6 milhões. Metade. No século XIX há uma revolta na China que gera 15 milhões de mortos. As vítimas do Grande Salto em Frente, também na China, estima-se que seja, enfim, as estimativas variam entre 10 e 30 milhões de mortos. Portanto, a dimensão é de facto muito grande, mas considerá-la, e por isso pode ser considerado que é uma coisa única. Agora, a questão é saber como é que, eventualmente, o que é que se faz com isto? O que é que se faz com isto? Portanto, esta ideia de que o que se deve fazer com isto é um sistema qualquer de reparações, designadamente reparações financeiras, tem, na minha perspectiva, muitos problemas. Primeiro que tudo,
a lógica dessas reparações é que foi por via da escravatura que a Europa desenvolveu. Eu acho que isto é mais do que contestável. Mais do que contestável. A Revolução Industrial não é fruto da escravatura e nós podemos dar muitos exemplos para isso. Basta pensar no seguinte: Portugal é responsável por metade do tráfico de escravos. O Brasil é o principal destino do tráfico de escravos. Não é os Estados Unidos, é o Brasil. O Brasil não é o país mais desenvolvido. Portugal não é o país mais desenvolvido. Pelo contrário, ficou para trás. E se calhar ficou para trás em boa parte por causa do tráfico de escravos. Por causa desta atividade. Portanto, dizer que tudo isto aconteceu e, portanto, por causa disso é que a Europa é rica e os outros são pobres, é muito, muito contestável. Até porque alguns dos países que depois vão ser mais poderosos até economicamente no século XX, a Alemanha, por exemplo, praticamente não tem império colonial. Praticamente não tem. São países onde isso não acontece. Um dos países mais desenvolvidos do centro da Europa, que é a República Checa, não tinha mesmo. Ou a Áustria, ou a Suíça. Portanto, é algo que é contestável. E depois há outro aspecto que também acho que é muito relevante e que deve ser discutido, que é saber assim, bem, ok, mas pronto, vocês podem não ser os mais desenvolvidos, mas vocês provocaram o atraso. É por ter existido a escravatura ou por ter existido a pilhagem de escravos que estes países estão atrasados. E, portanto, tem que haver compensação a essas pessoas. Mais uma vez, aqui, tudo isto é muito contestável. Porquê? Porque houve muitos países que tiveram ou tráfico de escravos ou colonialismo e que no momento em que esse regime acabou se passaram a desenvolver normalmente e outros em que isso não aconteceu. Portanto, se formos naquela lógica da única explicação, da única razão... De causa e efeito. Da causa e efeito, enganamos-nos. Enganamos-nos. Quer dizer, um dos sítios mais pobres do mundo há 80 anos era Singapura. Singapura hoje é um dos sítios mais ricos do mundo. Podemos dizer o mesmo em relação a Hong Kong. Podemos dizer o mesmo em relação a muitas outras zonas da Ásia. Mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo em relação à África. E aí importa perceber outros fatores. A mesma... está bem, mas pronto, mas o tráfico de escravos tem características que são novas. Pela primeira vez, a escravatura fica associada à raça. O facto de ela estar associada à raça, porque a zona de origem era a África, e a África subsaariana, portanto a sul do Saara, portanto há aquilo que nós, agora não sei se posso dizer isto sem ser politicamente incorreto, é chamada África Negra. Portanto, o normal é que a maior parte desses africanos de pele escura constituísse a esmagadora maioria dos escravos. Não eram todos, mas era a esmagadora maioria. Agora, não havia nisto uma ideologia racista no sentido de dizer eles estão a fazer isto porque são inferiores. Não, eles estão a fazer isto porque eles são derrotados. Aliás, boa parte, quer dizer, os europeus não entravam dentro da África para ir buscar escravos. Os europeus iam à costa onde outros africanos vendiam escravos aos europeus. Portanto, é bom termos também clara noção disso. E muitos faziam, a famosa Rainha Ninja, não é? Africana, heroína da independência nacional, era uma traficante de escravos. Portanto, vivia do comércio de escravos. Portanto, tudo isto tem sempre um outro lado. Sempre um outro lado. Mas aqui é um aspecto que eu acho que é, porventura, o mais relevante, que é a ideia de que se nós dermos dinheiro às pessoas para as compensar, está tudo resolvido e vamos finalmente resolver os problemas do racismo sistémico e da pobreza associada à herança da escravatura. Olha, eu estava a ler coisas sobre isto e sobre as coisas que se estão a passar nos Estados Unidos, sobre essas discussões, já lá vamos a elas, para ver onde é que elas estão. Encontrei um texto muito curioso, escrito por um autor negro, que contava que aqui há 22 anos, em 2002 mais precisamente, tinha ido ao cinema ver um filme que eu não vi nunca. O filme chama-se... Passa-se uma barbearia e é praticamente só atores, trama só com figuras afro-americanas, como se diz,
e um deles chega lá com isto tudo é por causa do racismo sistémico e eu sou pobre por causa da escravatura. E eu te digo, olha, talvez sejas pobre por causa de algumas coisas que tu fazes em vez de fazeres outras que devias fazer e tal. Está uma discussão entre africanos, a esta altura, mas isto seria totalmente diferente. Eles deviam dar uma imunização, sou descendente de escravos e como descendente de escravos devia receber $100.000. A fasquia hoje está no 1.200.000. $100.000. E eles discutem, não continuam a discutir e alguém diz isto. Olha, se fôssemos pagar $100.000 a todos aqueles que dizem descendentes de escravos, olha, o único resultado que íamos ter é que o Cadillac passava a ser o carro mais vendido. E segundo esse africano diz, no cinema, ele estava em Brooklyn, portanto, subúrbio de Nova Iorque, habitado por muitos negros, toda a gente se pôs a rir. Eu creio que hoje esse filme não deve estar a passar muito nos cinemas, porque seria completamente banido, mas é um bocadinho esta questão, a ideia de que dando dinheiro se resolve o problema. E isto evita falar dos outros problemas, das verdadeiras razões do atraso. Ou, no caso, por exemplo, da minoria afro-americana, das razões dessa minoria ser mais pobre, dessa minoria ter maiores índices de criminalidade e por aí adiante. E são muitas. Eu aqui já fez mais de 30 anos, primeira vez estive nos Estados Unidos, fiz lá, interessei-me por este assunto e fiz uma reportagem sobre o porquê destes problemas. Portanto, estava a chegar o presidente Clinton, foi no primeiro ano da presidência Clinton. E devo dizer que na altura, depois quando cheguei cá, discuti até com muitos amigos meus sobre aquilo que tinha escrito e hoje acho que algumas das coisas que escrevi não estavam bem. Até porque aquilo que o próprio presidente Clinton faria a seguir, que era tentar resolver um dos problemas que eu diria que é mais ou menos consensual, que será um dos que estão na origem porque houve uma evolução positiva das comunidades negras até mais ou menos ao período dos direitos civis. Só que o presidente Johnson não aprovou só a lei dos direitos civis, que é muito importante, aprovou outra legislação, a chamada legislação da grande sociedade, que deu subsídios designadamente às mães solteiras. E passou a ser rentável do ponto de vista económico ser mãe solteira. Porque pais solteiros quase não há. Portanto, é outra questão, não é? Mas mães solteiras há muitas. E estas famílias estruturadas fizeram com que aquilo que estava a ver a ser uma evolução que existia mesmo antes do tempo dos direitos civis se tornasse uma reversão das condições socioeconómicas. O que remete para problemas que têm a ver com a legislação enquadradora, valores morais, coisas que não é nada... não se deve discutir, não é politicamente correto discutir, mas que têm que ser debatidos porque têm importância. Porque os americanos, ou nos Estados Unidos, fez aos asiáticos coisas que não são muito diferentes daquelas que se fizeram aos negros. Os chineses, quando eram levados para construir os caminhos de ferro na Califórnia, eram tratados como escravos. Literalmente, às vezes até pior. Porque não tinham donos propriamente dito e morriam como em tordos. Os asiáticos, hoje na Califórnia, estão no topo da sociedade. Ocupam os lugares todos nas universidades, por exemplo, não é preciso cotas para eles, pelo contrário, são vítimas das cotas. Porquê? Porquê que eles fizeram diferente do que fizeram outras etnias de origem? Eu acho que temos que resolver isto e não achar que a solução fácil é fazer, olha, como quer fazer a Califórnia, criou uma comissão das reparações e a Califórnia nunca foi um estado com escravos, onde a maior parte da população nem é descendente de pessoas que nem sequer estavam nos Estados Unidos quando a escravatura existia, portanto eram ainda europeus, digamos assim, ou vindos de outros países, América do Sul, por aí adiante. A ideia agora é pagar 1,2, portanto $1.200.000 a cada pessoa que prove que é descendente de escravos, que é literalmente, pode dizer praticamente todos os afro-americanos com várias gerações nos Estados Unidos, enfim, aqueles que entretanto imigraram serão casos diferentes. Para Portugal, e agora chegamos ao caso português, o que é que pode estar em causa, e é aquilo que eu não sei se o presidente Marcelo tem noção. Nas Caraíbas, foi criada pelos governos das Caraíbas uma comissão para reivindicar o pagamento de indemnizações aos povos das Caraíbas, Jamaica, por aí adiante, Cuba, por aí adiante, São Domingo, Haiti,
por causa da escravatura. Essa comissão fez um relatório que foi divulgado há sensivelmente um ano, por aí, tem mais de 100 páginas. Teve o apoio de economistas, teve o apoio de académicos, teve o apoio de juristas. E esse relatório faz umas contas e tenta concluir quanto é que cada país colonizador ou potência deve pagar aos seus, digamos, às suas vítimas, por assim dizer. Ou melhor, aos descendentes. É muito, enfim, é uma coisa vaga. Portanto, Portugal fica no topo. Fica no topo, muito, muito no topo. Porquê? Porque, como eu expliquei, praticamente metade dos escravos foram transportados por portugueses. Isto não é 20 mil milhões de euros, como às vezes se tem a ideia disso. É 20 milhões de euros. Eu fui fazer as contas. Isto é quase, enfim, é um valor na ordem de grandeza daquele que os Estados Unidos também teriam que pagar, e o Reino Unido é o único que fica acima de Portugal. É muito mais que a Espanha, muito mais que a França, muito mais que qualquer outro país europeu. Mas muito mais, não é? Várias vezes mais. Isto representava 75 anos de riqueza nacional, total, tudo que produzimos em Portugal, ou 150 anos de orçamento de Estado. Como é óbvio, nós não imaginamos que possamos ter roubado a essas... Estamos só a falar das Caraíbas, do Brasil neste caso. Do Brasil. Sim. Falta fazer as contas para a África, porque a África, os próprios caribenhos não falam da África, falam só deles. Portanto, isto é lunático. Agora, é diferente falar de... ver se relativamente a questões mais recentes... Sim, se se pode repor alguma coisa, alguma justiça histórica. E depois há outro tema que já falámos aqui uma vez, eu agora já me estendi muito. Já temos o João Pedro Marques. Que é todo o tema dos museus e daquilo que está nos museus, que é outra questão que o Presidente pôs no mesmo saco e que é outra questão totalmente diferente, porque também ela tem muitos ângulos. Porque uma coisa é eu ter pilhado, outra coisa é eu ter comprado, outra coisa é eu ter comprado em situação de favor, outra coisa é ter feito uma boa compra. Há muitas situações diferentes e os museus em todo o mundo são precisamente locais onde nós temos mistura de coisas.